Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É o Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Graça e paz, amada igreja, amém?
De novo, esse sofrimento, toda vez que eu chego aqui, essa falta de coragem, amém? Queridos, estava com saudade. Já tem, deixa eu pensar aqui, eu acredito que quase 30 dias que eu estava longe da igreja. Eu já estava com muita saudade. Primeiro precisei viajar, me afastar um tempo para terminar o primeiro capítulo da minha tese de mestrado. Depois, por mais de 12 dias, com meu irmãozinho, Davidson, precisamos ficar 12 dias em Assunção, estudando no mestrado e qualificando para o primeiro capítulo dessa tese. E cheguei na terça, na quinta-feira a gente já viajou com a excursão da igreja. Que recebam a notícia, foi uma bênção. Queridos, mas a saudade realmente era imensa de estar aqui com o povo de Deus, porque a gente entende, conhece e sente isso aqui como família. E quando a gente sai, a gente vê a saudade que a gente carrega no peito. E quando a gente chega aqui, a gente quer estar abraçando todo mundo, falando com todo mundo. E do jeito que eu sou tagarela, aí é que eu quero falar muito. Mas hoje, eu não vou falar muito. Creio eu que quem vai estar falando hoje aqui é o Espírito Santo de Deus. Porque ele me incomodou a noite inteira. Sabe aquela coisinha assim que fica ali futucando? À noite, à madrugada, hoje cedo. Então eu disse, Senhor, eu vou obedecer, porque eu sei que é o que tu queres falar com a igreja. Quando Lucicleide começou a falar, de ouvir a voz de Deus, de falar com Deus, desse relacionamento com Deus, eu disse, é isso mesmo que tu queres, Senhor, não para mim, não por mim, eu sou apenas um instrumento. Da mesma forma que eu estou sendo esse instrumento hoje, eu quero que cada um aqui seja instrumento do Senhor. O que a gente vai ver, o versículo, o texto que a gente vai ler aqui hoje, não é novo, não é novidade, muito conhecido até pelas crianças. Se pedir que as crianças contem, eles também vão contar, que é a história de Samuel. Mas eu peço algo a cada um aqui. Se o seu copo está cheio, porque você acha que já conhece tudo sobre essa palavra, derrama, joga fora, deixa o Senhor encher o teu copo hoje. Porque tudo na nossa vida é um aprendizado constante. Nada é em vão, você não está aqui em vão, não fui eu que te trouxe, não foi a obrigação que te trouxe, mas foi o Senhor, porque Ele quer falar contigo hoje, amém? Coloca a mão no teu coração, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Pai amado que estás nos céus, aqui, ó Pai, está a tua igreja, Senhor Deus. Aqui está esta pedra, Pai. E sobre esta pedra, Pai, tu podes usar. Tu podes usá-la. Tu podes lapidá-la da maneira que quiseres. Pai, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso entendimento. Abre o nosso coração para compreendermos o que tu queres de nós, Senhor. Falas conosco. Não nos despeça deste lugar sem ouvirmos tua doce voz. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 3. Primeiro Samuel 3, que é o texto base do nosso estudo de hoje. Para que a gente compreenda todo o contexto, a gente começa do 1, tá bom? Amém? 1 Samuel 3, 1 diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste.
Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Vamos ficar só até aqui. Durante o momento que eu estava tentando ler, refletir sobre essa palavra, eu fiquei pensando em algumas coisas. Que o Senhor veio e ali ele esteve. E o Senhor chamou Samuel, como das outras vezes ele tinha chamado. Só que Deus podia ter chamado um profeta, um sacerdote. Mas ele chamou a quem? A um menino. Deus chamou um menino. Deus havia tentado contato com Eli, mas ele não conseguiu. E aí ele estava tentando com Samuel. Por que falar com Samuel? Se Samuel não era filho de Eli, se ele queria falar com outros, por que não falou com os filhos de Eli? Por que Samuel? Por que ele havia escolhido Samuel? Por que Samuel não reconhece a voz de Deus, já que ele estava no templo, acompanhando ali, desde que nascera, desde que Ana, sua mãe, o entregou lá? Por que ele não ouvia a voz de Deus? Porque ele não tinha nada a ver com essa história e esse momento, e Deus tinha escolhido a ele. Muitas vezes, as coisas que acontecem na nossa vida é porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado com você? Você conhece a voz de Deus? O que é que eu entendo no enredo dessa história? No começo, a gente viu ele ler no versículo 1, ele diz que as palavras do Senhor eram muito raro. Então o Senhor não falava mais com o seu povo por conta do pecado, de tudo que estava acontecendo. Era raro a palavra do Senhor para o seu povo. Vamos lembrar de raridade na nossa vida. Quando houve agora essa questão do combustível, começou a faltar, o que foi que aconteceu? A gente aqui no Brasil. O que foi que as pessoas começaram a fazer? Correram para onde? Os postos, não correram? E o combustível teve o quê? A gente começa a dar valor àquilo que tem pouco, né? Ficou aquela procura, porque teve um dia, acho que para eu conseguir viajar para Santa Brígida, eu tive que ir 5 horas da manhã para o posto. Ainda não consegui, eu só consegui viajar no dia seguinte para trabalhar. Liguei até um dia para Kaline. Kaline, me ajude, pelo amor de Deus, arranja um combustível para mim. Eu preciso trabalhar. Quer dizer, tudo que é raro começa a valer muito. Então, o Senhor falar com alguém naquele momento era raro. Então, valia muito. Mas ele não sabia e não conseguia ainda ouvir a voz do Senhor por conta do pecado daquela época. Lá em Isaías 59:2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Só que para ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos de algo. O que será? Entregarmos a nossa vida ao Senhor de todo o nosso coração. Porque isso está lá em Samuel 3:1. Servir ao Senhor perante ele, as visões não eram frequentes.
Quando ele diz isso, ele diz que nós precisamos servir ao Senhor. A palavra de Samuel nos diz ainda que ele ajudava em oração. Só que eu servindo somente ao Senhor, eu servindo na casa do Senhor, eu estou atento à voz de Deus no meu coração? Só pelo fato de eu estar aqui hoje na casa de Deus? Meu coração, os meus ouvidos, o meu entendimento, está pronto para ouvir? Está ouvindo a Ele? Ou o meu coração só ouve aquilo que agrada ao meu coração? Ou a gente está pronto para ouvir o que Deus tem para falar? Porque nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus bondoso, é um Deus carinhoso, mas é um Deus que confronta. E quando Ele confronta os seus filhos, é porque Ele quer fazer uma nova história, Ele quer tratar, Ele quer cuidar, Ele quer restaurar a sua vida. Mas a gente está pronto para entender as ações, os puxões de orelhas, os cascudos de Deus na nossa vida? A gente acha que Deus tem somente que cuidar, de zelar, ajudar, colocar no caminho certo, mas Ele não é aquele Deus que castiga. Mas a gente precisa entender que Ele, quando vai puxar a nossa orelha, é porque Ele está alinhando a nossa vida. Ele está cuidando, Ele está tratando, Ele está realinhando aquilo que provavelmente está fora do lugar. E onde você nem sonha, você nem está vendo, mas Deus está percebendo. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, ao chamado de Deus na nossa vida. Muitas vezes na caminhada as pessoas não conseguem discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do seu coração ou a voz dos seus próprios desejos. Já aconteceu isso com vocês? Porque comigo acontece. A gente tem aquela vontade tremenda de que aquilo aconteça daquele jeito. A gente até sonha. Aí Deus chega e faz: não é isso, filha, que eu tenho planejado para você. Não é isso que eu quero para você. Senhor, não é assim, Senhor, é tão lindo assim, é perfeito, Senhor. Filha, escuta o que eu estou te dizendo. Aí às vezes ele faz, parece que Deus perde até a paciência. O Senhor é parafraseando, perdão. Deus chega e manda, normalmente ele manda na palavra, ele manda pessoas para dizer: vai passar pelo deserto, se prepara, porque é esse o caminho que eu te quero. Não é esse que a gente sonhou, porque é muito fácil a gente dizer: seja feita a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, quando está alinhada com a minha, aí fica maravilhoso. Mas quando não alinha, quando vai na linha dele, a gente às vezes reluta, porque a gente não está atento ao que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos também conhecer a Deus, que é uma forma de discernirmos e ouvirmos o que Deus quer para nós. Porque se eu não conheço a Deus, se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, se eu não tenho uma vida de santidade com Deus, como eu posso ouvir o que Ele quer falar comigo? Se eu não tenho esse relacionamento de intimidade, como eu posso estar atento a ouvir? Eu venho para a igreja, eu me converto, me batizo, sento toda quinta, todo domingo aqui nos bancos. Mas eu faço o que o meu coração decide e não aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Porque às vezes eu venho e cumpro as questões ritualísticas, mas aquele Deus de comigo andar, como Jó falou, que antes ele tinha um Deus de ouvir falar, mas ele tem um Deus de com ele andar. É esse Deus que eu estou falando hoje. É esse Deus que eu tenho alertado para o coração de vocês. Deixa Deus guiar nossas vidas. Deixa Deus guiar a vida de cada um de vocês. Estejam atentos para o que Deus vai falar, porque eu sei que Ele tem falado algo. Deus não deixa ninguém órfão. Ele tem falado ao teu coração. Ele tem te mostrado o caminho. Não sei se esse é o caminho que você quer, mas Ele tem te mostrado: filho, esse é o caminho que eu te quero. É para isso que eu te quero. É para isso que eu te mandei. Ouçam a voz do Senhor. Para ouvir o que Deus tem para a tua vida. E aí vamos voltar lá em Samuel 3:10 para a gente rever. Samuel 3:10, ele diz: então veio o Senhor
e ali esteve, e chamou como da outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando ele diz, então veio o Senhor e ali esteve. Samuel estava onde? Quando ele disse, ele estava no quarto, não estava? Ele, quando ouviu a primeira vez, o que foi que ele fez? Ele correu para Eli. E a Bíblia diz que quem ficou lá? Samuel saiu. Mas quem estava lá no quarto, quando ele saiu? O Senhor. Quem saiu foi Samuel. Ele falou com Eli. Eli falou e Eli, vai menino, volta, vai dormir que eu não te chamei. Ele volta para o... Quando chegou no quarto, quem estava lá? O Senhor estava lá novamente. Samuel, Samuel. Coitado. Eli, sim, Senhor. Menino, tu tá doido? Eu não te chamei aqui. Volta para o... Quem estava no quarto? Queridos, a gente pode sair, ir e voltar. E o Senhor não muda. Ele permanece onde Ele está. Porque onde Ele falou contigo a primeira vez, Ele vai permanecer. Você pode mudar, você pode rodar, você pode sair. Você vai voltar e Ele vai estar te esperando, porque Ele não muda. Ele não muda nas suas atitudes. Esse é o nosso Deus. Então, Ele veio e ali Ele ficou. E Ele veio e ficou na vida de cada um que aqui está. Eu preciso somente que vocês entendam que Ele está contigo em todos os momentos. Só que abre o teu ouvido, abre o teu entendimento, abre o teu coração para ouvir o que Ele quer falar contigo. Porque eu sei que é algo muito importante para a tua vida, porque Ele cuida de ti como ninguém, como nenhum outro. E Ele permanece fiel mesmo quando nós não somos. Porque Ele está lá no teu quarto, te guardando, te esperando. Ele está aqui, te esperando. Você pode cometer toda e qualquer infidelidade, mas Ele está aguardando o teu retorno como um pai espera um filho pródigo. Com todo amor, Ele vai estar te esperando. Samuel, a gente viu que Samuel sempre, coitado, imagina uma criança, alguém chamando, o bichinho só por obediência, pegava e corria. Mas por quê? Ele não entendia que era Deus. Sabe por quê? Porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele não conhece a voz de Deus. E a gente fica imaginando. A gente vê hoje quando vê, como é? O da cabecinha branca que fala, o locutor que nem rege. Né? Porque quando a gente lê a Bíblia, como é o nome, amor, dele? Cid Moreira falando, Samuel, Samuel. Melhor rege falando, né? Deixa eu botar rege para falar. Samuel, Samuel. Aí a gente, eita, é Deus falando, Senhor falando comigo, porque né, Deus falando comigo desse jeito, mas a gente não sabe como Deus falou com ele. Mas a gente conhece, não conhece quando Deus está falando conosco? Vocês conhecem? Porque eu conheço quando Deus está falando comigo. Quando Ele está falando com carinho, quando Ele está dizendo, filha, eu estou contigo, filha, eu não te desamparo. Mas quando Ele diz também, filha, você está no caminho errado. Volta que eu estou mandando. Eu não quero, não. Volta que eu estou te ordenando. Samuel não conhecia, coitado, a voz de Deus. E aí ele buscou uma compreensão maior. Eli, coitado, já estava na idade mais avançada, não estava atento àquele momento que estava acontecendo. Vê que ele falou uma, falou duas, falou três. Depois foi que ele percebeu que era o Senhor querendo falar com Samuel, porque os profetas já tinham dito a ele que isso iria acontecer. Ele já sabia das profecias que iriam se cumprir na vida de Samuel. Foi aí sim que ele foi e orientou. E uma coisa, queridos, é quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando a gente não conhece a voz de Deus, a gente pode ficar que nem Samuel, inocente. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus
e a gente não cresce nesse relacionamento, não assume o compromisso de que Deus está falando comigo, Deus está direcionando, Deus está orientando, e eu faço exatamente o que eu quero, não o que Deus quer, a gente está fadado ao fracasso, à desobediência no que Deus tem tratado. Como eu disse, a palavra do Senhor, a voz do Senhor, ela tem que nos trazer paz, conforto, mas ela também nos confronta. E quando ela confronta, é porque ela quer tratar, ela quer cuidar. Percebemos que o pai, ele tinha um encontro marcado com Samuel, naquela hora. E quando o Senhor fala com Samuel, ele responde: fala, pois o teu servo te ouve. É essa relação que nós precisamos ter com o Senhor. Uma relação de servo e de Senhor. É essa relação que precisamos entender. Quando o nosso patrão determina algo para a gente faz, às vezes, sem questionar, ou então, no nosso entendimento, a gente faz, isso aqui não vai dar certo, mas eu faço, eu cumpro, não cumpro? Essa é uma atitude de servo, porque o Senhor está falando conosco e nós temos uma atitude de servo, de servir ao que o Deus tem ordenado para as nossas vidas. Quando a gente não faz isso, a gente já está desviando. Ou seja, eu não estou atento à voz do meu Senhor, do meu Deus, de tudo que Ele estabelece para comigo. E é diferente. Duas coisas são diferentes: ouvir e escutar. Escutar, a gente escuta aqui, menino. Já viram que mulher escreve, mulher conversa e ainda escuta a conversa alheia? Só abrindo, né? Mulher está atenta a tudo. Mas ouvir, quando a gente fala em ouvir, é receber aquilo aos meus ouvidos, eu entender e eu realizar. Então eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu não preciso só escutar a voz do Senhor, mas eu preciso estar ouvindo o que o Senhor quer para mim, porque eu preciso o tempo todo entender que é o melhor para a minha vida, é o melhor para a vida da minha família, é o melhor para a vida da minha casa, porque o Senhor está cuidando de nós, de mim, de minha família, em cada detalhe. Se o Senhor está falando contigo hoje, está falando contigo agora, oh meu irmão, em nome de Jesus, recebe isso. Se Ele está te confrontando, recebe também, porque Ele está cuidando, Ele quer traçar uma nova história para você, onde você não está vendo. Houve um momento na minha casa, na minha vida, que eu dizia: Senhor, não é isso que eu quero, Senhor. O Senhor dizia: é o que você vai fazer. Senhor, eu não quero, porque isso não é bom para mim, eu não quero, não me faz bem. Aí o Senhor dizia: mas você vai. Sabe o que foi que aconteceu? Eu disse: eu vou te obedecer, Senhor. No momento que eu obedeci, sabe o que é que eu digo hoje, 4 anos depois disso ter acontecido? Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és fiel, como Tu enxergas onde eu não enxergo. Obrigado por não desistir da minha vida, do meu entendimento, Senhor Deus. Obrigado por não ter permitido que eu fosse tão cabeça dura como eu sou. Ele conseguiu ser mais forte, conseguiu me quebrar e eu entender que tudo isso era necessário. Vamos ao versículo de 11 a 13. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Imagine Samuel, uma criança, não conhecia a voz de Deus, num tempo em que Deus não falava mais com os homens, quase não falava. Deus escolheu falar com ele e falou ainda dizendo assim, que ia destruir a casa de Eli, daquele homem que o criou, daquele homem que colocou a ele
nos caminhos do Senhor. Que duro uma criança ouvir isso. Mas é o Senhor, quando quer tratar, Ele faz desse jeito. Ele trata da maneira dEle, como Ele quer, como Ele acha que for conveniente para Ele. Que não seja feita a nossa vontade, mas que seja a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós lemos muito a Bíblia, mas os ateus também leem, os agnósticos também leem a Bíblia, com uma única diferença. Eles leem para destruir todo o entendimento do Senhor, para desconstruir a presença, a existência de Deus. E nós lemos a Bíblia porque nós precisamos estar atentos, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, porque nós queremos andar no caminho do Senhor. Você tem lido a Bíblia? Todos os dias? Quanto tempo, quando nós lemos, nós também podemos nos derramar na presença do Senhor, quando nós estamos mais próximos a Ele? Você tem se derramado na presença do Senhor? Você ainda tem, esse tempo todo que você já está aqui na igreja, você tem, eu poderia dizer, sentido a presença do Senhor nos cultos, naquele culto de você chorar, você se derramar, você sentir que Deus está neste lugar, que Deus está movendo, que Deus está fazendo. Você ainda tem sentido que lá na sua casa, nas madrugadas, quando Deus te acorda, você diz que Deus está te acordando para orar? Ou você já está na fase que diz que eu estou com insônia? Estou acordada de madrugada porque eu estou com insônia. E não porque o Senhor tem me acordado para orar por mim, por minha família, por aquele que está necessitado. O que você tem feito? Você tem ouvido a voz de Deus nessa madrugada? Ou você está com insônia? Você está vindo para a igreja cumprir um ritual ou porque você quer ouvir o Senhor falando contigo neste momento? Quanto tempo você perde em oração? Você começa a orar e orar e o Senhor vai falando e você falando com o Senhor? Ou você coloca como está na moda agora, tá? Coloca, como é o nome do som? JBL, né? Aquelas coisas de menino novo que assim, eu sou sabida. Bota lá o JBL, aí o tempo que o louvor tocar é o tempo que a oração vai durar. Tempo marcado. Se eu marquei 10 minutos, minha oração é de 10 minutos. O Senhor. Quando a gente está numa conversa gostosa, tem tempo? O Senhor quer essa intimidade, que você tenha essa intimidade com Ele. É necessário essa intimidade com Ele. E para que essa comunicação aconteça, eu fiquei lembrando esses dias, da época da faculdade, que teve um professor meu que ele falava dos elementos da comunicação. E aí hoje eu me lembrei desses elementos. O que é a comunicação? Ela está relacionada com a linguagem, com a interpretação, e vem do latim comunicare, que significa partilhar. Mas para eu partilhar algo, os elementos da comunicação são 7 elementos, mas eu vou citar 5 que são importantes para nós hoje. O primeiro deles é o emissor, é aquele que emite a mensagem. Quem emite a mensagem para nós? O nosso Deus. E nós somos o que chamamos de receptor. Senhor, servo. Emissor, receptor. Somos nós que precisamos receber a palavra do Senhor. E recebemos o quê? A mensagem. Como Deus fala conosco? Só através do nosso coração? Mas Ele precisa estar falando em algo bem específico, que é a palavra. Ele deixou para nós a palavra. Esta é a mensagem que Ele deixou para nós. Se alguém, eu costumo dizer, se alguém falar comigo, você profetizar algo na minha vida, e se o Senhor não falar comigo na palavra, meu amigo, me perdoe, eu nem recebo. Sabe por quê? Porque antes de falar com você, Ele tem que vir falar comigo. Porque Ele tem intimidade comigo.
Ele é meu companheiro, ele está comigo. Por que ele vai falar só com você e não falar comigo o que ele quer falar comigo? Teve uma irmãzinha, uma época, há muito tempo atrás, logo que a gente começou a trilhar o caminho em família, ela chegou e disse: minha irmã, eu soube que você tem muita Bíblia. Quem convive comigo sabe que eu sou meio fissurada em Bíblia. E ela chegou e disse: e Deus disse para mim que você vai me dar uma Bíblia. Eu disse: irmã, das suas. Eu disse: irmã, eu posso até lhe dar, mas que Deus não falou comigo, ele também não falou não, porque ele tinha que tocar no meu coração para que eu desse também. E eu fiquei olhando e rindo. Eu disse: não, irmã. Eu disse: mas eu dei uma Bíblia a ela, depois com certeza, mas que eu disse, as pessoas costumam dizer, Deus disse, Deus falou que você tem que fazer isso comigo. Teve uma que chegou, uma época disse que, na época dizia, Leozinho, Deus falou comigo que você e seu esposo estão vindo para a igreja sem seu filho, e ele não tem se agradado disso. Leozinho tinha 5 anos de idade, estava começando no evangelho, quem sabe da nossa história, sabe que a gente estava refazendo uma caminhada de fase de namoro, de entendimento, de união. Então, minha mãe tirava Leozinho da gente para que a gente ficasse só nós dois. Aí a pessoa chegou para mim: Deus não está se agradando de estar vendo só vocês dois juntos sem seu filho na igreja. Meu filho dorme 6 horas da noite e os cultos começam 7h30. Eu não ia tirar a rotina dele. Eu disse: irmã, deixa Deus falar comigo também, com meu esposo. Quando ele incomodar a nossa vida, aí sim, eu vou permitir que Deus fale. Sabe por quê? Porque Deus tem que falar comigo na palavra. Porque foi a mensagem que ele deixou para nós. Foi a mensagem que ele deixou. Ele, locutor, emissor, receptor e a mensagem. E essa mensagem, ele deixou um código. Ele deixou os códigos. The Lord is the only Savior of your lives to believe and trust. Falei bonito, não foi? Menina, compreenderam? Nosso Deus é único e suficiente, Salvador e Criador. Eu agora falando, vocês entendem. Esse é o código. Deus não fala conosco para que a gente não entenda. Deus não vai falar conosco de maneira difícil ou em outras línguas. Ele fala conosco juntinho da gente, falando a nossa linguagem. Ele não vai falar diferente conosco. Então, emissor, receptor. A mensagem que é na palavra, mas ele fala no nosso código, na nossa linguagem, no nosso entendimento. Ele não vai falar para que eu tenha que ir para as outras pessoas. Mulher, traduz isso aqui para mim que Deus está falando comigo. Não, ele fala com você no código que você entenda. E outra forma bem interessante. A linguagem, a comunicação, ela não pode ter ruídos. Anny, fica de pé. Fica só em pé. Música está atrapalhando, não está? Pois é. O ruído não pode existir na comunicação. Fique em pé, continua aí, que você é minha atriz agora. O ruído pode interferir na nossa comunicação com Deus. Ou seja, as ações externas do mundo podem interferir. Porque no momento que eu estou naquele pronto para ouvir o que Deus está falando, aí eu fico pensando: eita, hoje tenho que ir no salão, hoje tenho que fazer isso, hoje tenho que arrumar a casa, hoje tenho que estudar, hoje tenho que... E aí Deus vai ficando de lado. Cadê minha comunicação, meu relacionamento de oração, de comunhão com o Senhor? E aí esse ruído é como se eu tivesse... E vão existir momentos que Deus vai falar conosco assim, ó, no nosso ouvidinho, porque é uma relação que eu tenho só eu e Ele.
tem momentos que para ouvirmos tem que ser assim, ó, no pé do ouvido. E Ele fala conosco, obrigada, meu amor. Ele fala conosco dessa forma, no pé do nosso ouvido, quando Ele quer tratar com amor, com carinho, mesmo querendo dar aquelas chibatadas, mas Ele fala desse jeito, quando Ele quer que tire todos os ruídos. Ele quer somente que você ouça a voz dEle na nossa vida. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Para que tudo isso aconteça, a gente lembra, lá em Gênesis, diz que quando Deus criou todos os animais, tudo que havia, criou Adão, não permitiu que ele estivesse só, criou Eva junto com ele. Ele diz que na virada do dia, no entardecer, na virada do dia, todos os dias, Deus vinha conversar com Adão. Vinham conversar. Mas, gente, imagina, eu fico imaginando, meu Deus, Deus sentado do meu lado, batendo papo, todo dia. Eu ia ficar, acho que não tinha relógio, né? Nem tinha celular. Eu ficava, que oração, o sol já está perto de se pôr, porque eu ia esperar para conversar com o Senhor. Só que teve um dia que o pecado entrou na nossa vida. Mas aí a gente lembra que o quê? Deus não foi no dia que o pecado aconteceu? Deus ainda foi, não foi? Ele esteve lá, caminhando pelo jardim, procurando por Adão e Eva. O que é que eu quero te dizer? Que mesmo nós pecando, nós estarmos em pecado, Deus não muda, porque Ele é perfeito. Ele cuida de nós, mesmo quando nós andamos nos caminhos errados. Ele tem esse cuidado de amor para as nossas vidas. Vamos ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. Curva os teus olhos, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos ouvir. Vamos falar com Ele neste momento. Eu sei que tem muitos ruídos, mas vamos esquecer o ruído e vamos pedir que o Senhor fale conosco. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluias, Tu és santo Deus. Oh, aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só
simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a... Fica de pé, igreja. Aleluias. E diz assim: a Ele toda glória, todo louvor, toda adoração, somente a Ti, Senhor. A Ele a glória, a Ti toda glória, Pai. A Ele a glória, receba toda a glória. A Ele oh, a Ele a glória. A Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja sempre o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Receba agora o louvor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja toda a majestade, Deus. A Ti seja toda a honra. Queremos Te entregar a glória, Pai. Queremos Te entregar a glória, Pai. Deus tomou, bendito seja. Deus me deu, bendito seja. A Ele a honra e o louvor. Continua de pé como vocês estão. Alguns anos atrás, que muitos sabem, nossa família passou por muita dificuldade emocional e Deus começou naquele momento, quando eu comecei a ter verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, a ouvir a voz do Senhor, foi nesse momento de crise que eu entendi que Deus estava falando comigo. Sabe qual foi a primeira coisa que Ele me mandou? Sair de casa. Eita, como doeu. Decidi, uma mulher que foi criada no Evangelho, que nunca teve família separada, ouvir Deus dizer: sai, abandona teu lar, abandona tua família, porque agora eu vou tratar com ele. Quando eu li Jó, quando as meninas cantaram, eu disse, tá vendo, né? Porque eu dizendo, Senhor, qual é o testemunho que eu vou dar? Aí elas cantam Jó, eu disse, tem que ser, Senhor, vamos obedecer.
E aí, lá no livro de Jó mandando eu sair, porque eu tirar a mão de cima, porque ele ia tratar com o homem. Passaram-se 2, quase 3 meses, a gente começou a, pelo menos eu olhar para o outro e querer estar junto. Valdir nunca desistindo, graças a Deus, da sua família, da sua casa. Eu disse a ele disse, vamos voltar para casa, para nosso lar, para nossa família. Não, porque eu ainda não ouvi a voz de Deus dizendo a mim, volte, porque eu é que estou te ordenando. Porque enquanto Deus não disser isso a mim, eu disse a ele, enquanto Deus não disser isso a mim, são palavras suas, são palavras de homem. Mas quando o Senhor disser a mim, volte, é porque eu sei que Ele está colocando a mão em cima, abençoando minha família, e Ele está dizendo a mim, agora é comigo. E aí, quase 3 meses depois, lá em Isaías 44, Deus falou comigo, dizendo a mim, desse jeito, numa manhã, quando eu acordei, comecei a orar, Deus chegou e disse, abre a minha palavra. Quando eu abri, estava lá, que Ele tinha perdoado os meus pecados, não lembrava mais de nada, que eu poderia ir para onde eu quisesse, mas agradaria a Ele e ao coração dEle que eu retornasse para Israel. E eu entendi que eu teria que retornar para minha casa, para o meu lar. E foi essa a voz mais perfeita que eu ouvi na minha vida. E essa voz eu quero que me acompanhe. Sabe por quê? Porque ela cuidou de mim. Sabe quantos anos tem isso, queridos? 9 anos. E querem um presente maior. Vem, amor. Vem, Léo. É amor da minha vida, ele sabe que eu amo. Eu tenho esse homem na presença do Senhor. Um homem que me acompanha em todos os lugares. Meus 2 homens lindos. Olha, Deus dá em dobro assim. Viu que coisa mais linda do mundo? Aí Deus faz como a gente não entende. Quando nós ouvimos a voz do Senhor. Aí Deus chegou e disse, agora que eu estou tratando vocês, vocês vão ter uma missão. E Deus falou novamente ao meu coração, ao coração dele e ao coração do pastor Sidney. E disse, agora que eu cuidei de vocês, vocês têm uma obrigação de cuidar dos casais e da família evangelizadora, como eu tenho cuidado de vocês. E nós temos essa obrigação dentro do nosso coração. Não fazemos por obrigação, mas em gratidão a tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar. Quem vê nossos carros, a gente sempre bota, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios feitos a mim. O benefício que a gente fala não é financeiro, porque Deus me deu aquele carro, não. É esse aqui. É esse benefício que o Senhor tem dado à nossa vida. E nós temos cuidado da nossa casa, da nossa família. Então, cuida da tua. Ouve a voz do Senhor. Vamos orar neste momento. Fecha os teus olhos. Querido Deus, Pai amado que estás nos céus, Senhor, estamos aqui, Pai, filhos teus, servos teus, para ouvir a Ti, Senhor Deus. Estamos atentos a Ti, Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor Deus. Torna-nos cada dia uma vida contigo, uma vida em santidade, para que possamos estar atentos ao Teu chamado, ao que Tu queres falar conosco em cada momento da nossa vida. Senhor, que Tu possa estar falando conosco onde quer que nós possamos andar, seja no ônibus, seja no carro, seja na rua, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho. No momento que Tu quiseres falar, Senhor Deus, que nós possamos estar atentos ao Teu ouvir, Senhor Deus, a ouvir o que Tu queres para as nossas vidas e que nós possamos ter entendimento para compreender tudo o que Tu queres de nós. Ficas conosco, Senhor Deus, não nos dispensa, Pai. Sabemos que Tu estás a nos esperar nesse quarto, Senhor Deus. Obrigado por nunca nos deixar, nunca nos desamparar, nunca nos abandonar, porque sabemos que Tu és um Deus especial, que não existe outro Deus como Ti, Pai. Por isso Te louvamos, Te exaltamos, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. Amém.